Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Convido a todos agora nesse momento para que façam silêncio, que se acomodem da melhor maneira nos seus assentos. Sabemos que está quente, está calor, né? A gente não está num ambiente tão confortável como às vezes a gente fica em casa, né? Com refrigeração, vestido à vontade. Mas eu vou tentar ser breve para também não exigir muito nem de vocês, nem também de mim. E nesse momento, então, eu convido a todos para que se recolham em oração. Então, em silêncio, convido para que fechem os olhos, coloquem na mente a imagem do Mestre Jesus, de braços abertos, nos acolhendo, nos amparando, nos auxiliando e nos fortalecendo, para que continuemos a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Pedimos a Ele e também à espiritualidade amiga, por cada um de nós que aqui nos encontramos, tão necessitados que somos. Agradecemos a oportunidade de termos esta casa bendita que nos acolhe toda semana, nos dando a oportunidade do aprendizado, do estudo e também de doarmos o que temos de melhor em nós, em benefício daqueles que nos procuram nesta casa e também dos espíritos que são trazidos aqui para esclarecimentos. Pedimos por cada um de nós, trabalhadores desta casa, por cada um que passa por tratamento também, por aqueles trabalhadores que nesta noite não puderam comparecer e por aqueles que frequentam a casa, que passam por tratamento, mas que nesta noite não puderam estar aqui conosco. Então, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, iniciamos a reunião da noite, rogando que os benefícios desta prece se revertam em bênçãos, em energias salutares que possam chegar até os corações, a todos os corações aflitos e também cair sobre nós, nos dando as condições necessárias para que possamos fazer o entendimento da leitura da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai de amor e bondade, cairmos nas tentações dos maus espíritos e do mundo. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vocês estão me ouvindo bem daí, mesmo com o ventilador ligado, estão me ouvindo? Se eu começar a falar muito baixo, pode me chamar a atenção, tá? Porque às vezes eu me empolgo e falo baixo, mas eu vou tentar falar numa altura que todos possam ouvir. Semana passada, a Roseli falou a respeito do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos misericordiosos, né? Para termos misericórdia. E ela fez a explicação do capítulo. Hoje eu vou falar do capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Esse capítulo, eu não vou explorar ele todo, eu vou usar apenas uma parte, e essa parte que eu vou usar fala especificamente da mediunidade. Então, nós estamos numa casa espírita, né? Nós temos conhecimento, uns têm mais, outros menos, da doutrina espírita. Nós temos um estudo da casa às terças-feiras online, que é feito, se eu não me engano, conduzido pelo Márcio, né? Trabalhador, colega nosso, confrade, que ele faz o estudo do Livro dos Espíritos. E nós aqui, eventualmente, durante as nossas palestras, com temas sempre de autoajuda e de espiritualidade, a gente tenta fazer um link com as obras básicas de Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos esse entendimento e temos a compreensão e a crença da imortalidade da alma, de que todos nós somos espíritos e que, eventualmente, encarnados neste mundo, né, nós estamos envolto a uma matéria, e quando desencarnamos, deixamos a matéria aqui para a natureza e voltamos à nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual, certo? Então, nós temos esse entendimento, e como todos somos espíritos e temos encarnados e temos diversas faculdades, como ver, ouvir, falar, sentir sabor, toque, né, o tato, tudo, a mediunidade também é uma faculdade que é inerente a nós, seres humanos. E aí a gente fala assim, não, mas olha, o pessoal que trabalha lá dentro da sala que é médium, eu não sou, todos nós temos essa faculdade, todos nós podemos.
E aí, nesse capítulo, né, nessa parte que eu vou trazer, vai explicar de que maneira. Então, não necessariamente trabalhar com a mediunidade seja por meio de conversar com os espíritos, ouvir os espíritos e ver os espíritos. Não necessariamente. Porque a mediunidade é um caminho, é um meio em que a espiritualidade se utiliza para interagir com o nosso meio, com este mundo de encarnados. Então, se nós estivermos com os pensamentos, com a nossa mente, atraindo coisas boas, provavelmente atrairemos para perto de nós espíritos bons que nos trarão intuição e inspiração que nos beneficie e beneficie o nosso entorno. Quando nós vibramos e ficamos muito presos ao que nós consideramos mal, que é uma baixa vibração, que é tudo negativo, nada dá certo, ó vida, ó céus, ó azar, aí eu vou para qualquer coisa que desregre o meu equilíbrio, seja sexo desregrado, alcoolismo, né, uso de qualquer substância que tire o meu equilíbrio. Então, a gente abre uma porta para que espíritos que são inferiores se acheguem e causem para nós um pouco mais de dano, fazendo com que fiquemos suscetíveis às suas manipulações, certo? Então, todos nós somos médiuns, porque todos passamos por isso. Ah, eu vou fazer uma consulta e vou ali dentro para saber se eu sou médium. Tá, mas resta saber se nesta encarnação a gente veio com a mediunidade a ser explorada para trabalhar com ela. Tá, Patrícia, mas isso só pode dentro de uma casa espírita? Não. E é justamente o que diz aqui, né, do que nós vamos tratar, que isso pode ser em qualquer lugar. Onde nós estivermos para trabalhar com o bem, em benefício da humanidade, né? Seja levando uma palavra amiga, seja transmitindo um passe. O que o pessoal faz, acho, se eu não me engano, na Seixonoye, que transmite Jorei, vocês já ouviram falar? Na Igreja Católica tem os carismáticos, que aquilo também não deixa de ser uma prática da mediunidade, né? Fazendo bem. Então, tudo isso que é voltado ao bem, que favorece o outro, que a gente doa a nossa energia que é boa em benefício do outro, é uma prática da mediunidade. Quem trabalha em casas religiosas, e eu vou falar o nosso exemplo aqui da nossa casa, o pessoal se reúne para vir durante o dia fazer a limpeza da casa antes de iniciar os trabalhos. Supondo que, dentre esses trabalhadores, nenhum trabalha ali dentro, nenhum trabalha na sala do passe e só frequente a casa, quem ajuda a limpar a casa está exercitando a mediunidade, porque é para deixar o ambiente limpo para a prática e a execução de uma obra que é voltada ao bem, que é atender as pessoas que vêm e nos procuram. Então, tudo isso é prática da mediunidade, é colocar a mediunidade em ação, né? E a caridade em ação. Então, nesse capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, está questionando, né, os discípulos de Jesus, que tem passagens no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, é justamente a respeito do porquê que Jesus falava por parábolas. E Jesus explica, porque nem todos aqueles estão preparados para conhecer o que eu trago, né, a verdade que eu trago. Então, os discípulos, eles já tinham um certo preparo, porque eles já estavam esperando a chegada do Messias. Mas outros povoados ao redor não estavam. Então, Jesus, até para ficar mais fácil para o entendimento daquelas pessoas naquele momento, ele usava de parábolas. Então, ele usava questões da agricultura, das comemorações que tinham na época, né, dos costumes que existiam na época, para ficar fácil para eles entenderem. Então, era coisa relacionada ao tipo de cultivo, trigo, separar o joio do trigo. Então, era tudo voltado àquele tempo. Hoje, provavelmente, se Jesus estivesse entre nós, ele ia tentar, talvez, eu fico pensando, né, usar muito a respeito da nossa tecnologia.
de inteligência artificial, tanto que muita gente já faz isso, né? Então, essa é a nossa realidade hoje. Mas, naquele tempo em que ele esteve aqui, há mais de 2000 anos, era outra realidade, né? E entre um povo que era totalmente diferente de nós. Então, ele utilizava dessa forma. É a mesma coisa que hoje, se a gente quer ensinar uma criança que ainda está na fase inicial da escolaridade, a gente não pode chegar com termos técnicos que é visto numa graduação em faculdade. Pode, a criança não vai entender. Então, da mesma forma, Jesus fazia conosco. Então, falava numa linguagem que seria fácil o entendimento daquelas lições que ele queria passar. Então, esse capítulo diz assim, não adianta você ter conhecimento e esconder. Ele precisa ser colocado à luz, trazido à tona para que todos tenham conhecimento. Porque o conhecimento que é escondido não tem valor nenhum. Né? Então, que valor teria? E da mesma forma, a mediunidade. Então, eu vou entrar aqui nesse item e depois eu vou fazer a leitura do capítulo do livrinho do Humberto de Campos, Estante da Vida, que vai ilustrar isso daqui que nós falamos, tá? Então, eu vou explicar a respeito do item os sãos não têm necessidade de médico. Jesus veio até nós para nos atender a um chamado daqueles que tinham sede de conhecimento daquilo que ele podia nos ofertar, certo? Então, Jesus, ele atuou com os cegos que tinham vontade de enxergar. Então, todas as pessoas que Jesus operou milagres, que são descritos nos evangelhos, né, dos apóstolos, são de pessoas que realmente queriam aquilo. Então, não adianta, a mesma coisa, quando a gente vem para uma casa espírita, ou vai para uma casa religiosa, ou vai, por exemplo, lá na Seixonoye, vai receber o jorei, ou aqui a gente entra para receber o passe, se eu tiver fechada e falar assim, eu não acredito, isso não vai favorecer em nada na minha vida, entra lá e receber o passe do Narciso, eu vou sair daqui, para mim não fez efeito nenhum. Por quê? Porque eu não estou receptiva. Eu preciso estar receptiva. Eu preciso acreditar, ter fé. E é complicado, hein, gente? Porque ter fé no desconhecido, naquilo que eu não enxergo, é complicado. Mas olha que curioso. A gente respira o quê? Oxigênio? Eu estou enxergando oxigênio? Não, mas eu sei que ele está aqui, certo? Eu vejo a presença de Deus da forma como a gente gostaria, para ter certeza, igual Tomé, não. Mas eu vejo a presença de Deus onde? Na natureza, numa criança que nasce, numa flor que desabrocha, né? Ou mesmo quando chega a nossa finitude e que a gente desencarna, a gente entende, né, as leis naturais, se nós formos estudar o livro dos Espíritos. Então Deus está em tudo, né? Ele é onipresente, onipotente, ele está em tudo. Basta eu ter fé. E a Vanessa brinca comigo, ela fala assim, eu gosto daquilo que você fala, primeiro a gente põe o pé e depois Deus põe o chão, né? Porque é fácil você pisar num ambiente, num local que você vê que é seguro. Você não precisa de fé, você está vendo. Agora, e quando você não vê? Você precisa acreditar, né? Então, a gente precisa acreditar. Os sãos não têm necessidade de médico. Então, Jesus veio para os enfermos do corpo e os enfermos da alma, que esperavam que viesse o Messias para operar milagres. Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos. Quem eram os publicanos da época? Os cobradores de impostos. Eles eram mal vistos, né, entre os povos ali. E pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, que eram os doutores da lei, tendo visto, disseram aos seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Gente, Jesus, se viesse hoje e sentasse à mesa num restaurante com bicheiro, com gente da jogatina, né, com as prostitutas, com gente que faz tráfico de droga, com usuário, que a gente ia acreditar que era Jesus? A gente ia dar crédito e falar assim, olha lá Jesus, agindo no amor, com a boa nova. A gente ia falar isso e ia falar assim, meu Deus, não tem noção do que ele está fazendo, não é? Porque a gente ainda critica, né? A gente ainda critica. Então, da mesma forma lá, eles questionam. Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhe, os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes.
Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis. Por que cegos dóceis? Dóceis no sentido de que ouviam Jesus, queriam o seu ensinamento e estavam prontos para receber aquilo e para receber o seu milagre. Eles eram dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Nós ainda questionamos. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei numa casa espírita e eu tinha um colega, hoje ele desencarnou, né? Tá desencarnado. Um colega que, assim, maravilhoso. Fizemos uma porção de cursos juntos. E como toda casa espírita e toda cidade, o número de espíritas é menor. E a gente acaba trabalhando em outras casas. Então a gente vai fazer palestra, participa de curso, a gente fica quicando em todas as casas, né? Porque a demanda é pequena, e então a gente vai procurando e vai fazendo amizade, e vai confraternizando e vai se tornando uma família imensa num município de todas as casas. Então a gente fica com o pé numa porção de barco. E esse colega, ele falava assim: tá vendo essa fulana? Tô. Então, lá não sei aonde, em tal casa, ela dá paz. Mas dentro de casa, ela briga com o marido, ela grita com os filhos, e ela é médium. Gente, será que é só ele que faz esse questionamento? Não, eu acho que até muitos de nós já fizemos. Então a gente atribui mediunidade como um prêmio, como algo que deixa a pessoa num nível mais elevado. E é o contrário. A mediunidade, ela vem para aqueles espíritos que faliram nas encarnações anteriores. Aí chega um ultimato que a espiritualidade fala assim, né, na hora do nosso planejamento encarnatório, fala assim: minha filha, vem cá, olha aqui tudo que você fez, e só abre o pergaminho, né, e vai longe. Agora é o tudo ou nada. Você vai ser médium. Aí você vai ter que doar o seu tempo, você vai ter que doar o seu amor, a sua energia para dar passe, para trabalhar com Narciso, para fazer palestra lá no CEIUS, ou então em tudo quanto é lugar você vai trabalhar. O que vão te chamar é a tua oportunidade. É agora ou nunca, minha filha. Pega ou larga. Porque se largar vai ser compulsória, vai do jeito que a gente quiser. Se pegar, você ainda tem né, essa enganação de que quem está escolhendo é você e não é. Né? Então ainda dá para driblar dessa forma. E a gente abraça a causa, acreditando que vai dar conta. E alguns não dão. Um exemplo, e não é crítica e nem julgamento, é só para a gente entender João de Deus. Dá para a gente bater o martelo e falar que ele foi mal o tempo todo, do começo ao fim? Não dá, porque ele ajudou muita gente. Ele pode ter se perdido no caminho, mas eu não posso falar ele não estava assistido por bons espíritos em momento nenhum. E uma mediunidade maravilhosa, né? Então, o que é para a gente pensar? A gente não pode atribuir divindade né, e colocar a pessoa num patamar ou num pedestal porque ela é médium. Não, é um ser humano comum, como todos os outros, falível, né? Provavelmente nas encarnações anteriores faliu em algum momento e agora é uma oportunidade que está tendo. Então, cabe a nós compreender isso e não ficar achando que todo médium é santificado, né, é maravilhoso e é isento de erro e isento de provações. Não, pelo contrário, porque aí com essa faculdade a gente tem que ficar com um alerta dobrado, redobrado, porque qualquer brechinha que a gente abre se achega. E para chegar perto de nós espíritos que brincam com o nosso entendimento, com a nossa seriedade, é assim, ó, é piscando o olho. Então a gente precisa ficar muito alerta, né? E aí está falando justamente isso. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Não, gente, é para todo mundo, porque é oportunidade para todo mundo. Vamos supor que o dom da palavra, Deus falasse assim, olha, na Terra, as pessoas que poderão falar serão apenas aquelas que proferirão palavras boas. Gente, a maioria se muda, né?
Quantas pessoas a gente conhece que só fala coisa boa? Só fala coisa boa. Não é assim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, que igual a gente faz. Não, só coisa boa. Conhece alguém? Difícil, né? Então ia ser todo mundo praticamente mudo. Já pensou se Deus colocasse essa condição? Ah, então a condição de falar o bem somente para algumas pessoas, ou a condição de médium somente para as pessoas boas. Gente, não ia ter. Num mundo que nós estamos, de expiações e provas, ainda que nós temos uma porção de imperfeições, de fragilidades, de sombras na nossa existência, coisa que nós nem sabemos que temos ainda, precisamos da convivência com o outro para que o outro aponte para nós, para ver se a gente consegue enxergar aquilo e melhorar em nós, porque sozinho não dá. Conviver sozinho a gente não melhora, né? Vive dentro de uma caverna para ver se evolui. Não, a gente precisa colocar o ensinamento em prática. Não adianta aprender, aprender, aprender e esconder, colocar embaixo do alqueire. O ensinamento ele tem que vir à luz, para que todos enxerguem e utilizem aquilo. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Esse pune, gente, é a nossa consciência, que em algum momento a gente vai falar assim, chega de cair toda vez quando eu pratico o mal. Já entendi que esse caminho não dá certo. Então, eu mesma tenho que tomar consciência. E quando eu não tomo consciência, a espiritualidade faz de uma forma até que a gente enxergue dessa maneira, né? Então, a punição é por meio da nossa consciência. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Né? Então, quem que gostaria? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Está a explicação que aquele meu amigo precisava, né? Então, até em outras religiões, eu tenho um amigo que ele é de igreja evangélica, não sei de qual, mas ele é de igreja evangélica. Ele canta, ele fala, eu não sei como é que chama quando faz palestra na igreja evangélica, mas ele faz tudo isso. E ele participa de um dia que é alguma coisa de descarrego. Eu não entendo, mas tem isso. É como se fosse o dia de paz e desobsessão que nós temos na casa. E ele, às vezes, ele fala por línguas, ele fala para mim, eu fico tomada e tal. Eu falo, gente, isso nada mais é do que mediunidade. Eu falei assim, vem trabalhar comigo, vamos para a casa espírita, eu chamo. Eu falei assim, eu vou te tirar daí, você vai trabalhar comigo na casa espírita. Mas, gente, não dá. Ele é importante lá. O trabalho dele é importante lá. Olha quantas pessoas ele consegue atender, quantos do plano espiritual ele consegue auxiliar nesse trabalho que ele faz. Então, em cada lugar tem, cada um vai ter um nome. Então, não adianta negar. Né? Essa questão do espiritismo, nosso entendimento é esse, mas em outras religiões é um outro entendimento. Mas não deixa de ser um veículo, um meio para que a espiritualidade possa se comunicar com o nosso mundo material. Estes últimos não são os doentes que têm necessidades de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com os seus olhos, ouvido com os seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores
indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, a partir do momento que a gente não usa essa faculdade de forma benéfica, se a gente usa, né, ao contrário, para prejudicar, para elevar o meu orgulho, a minha vaidade, para recurso próprio, né, próprio egoísmo, para ter benefício disso tudo, em detrimento das outras pessoas, né, do que pode causar de dano para os outros, quem que nós vamos estar atraindo? Quem que nós atrairemos para perto de nós? Aqueles espíritos que também vibram nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia. Então, nós mesmos acabamos nos prejudicando. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. Não necessariamente. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Espíritos em geral. Não está falando que é só espíritos bons. E aí que está o nosso orar e vigiar e ficar sempre de olhos abertos, de anteninha ligada, o Wi-Fizinho sempre funcionando muito bem, né, 2.0, para que a gente entenda e verifique quem que está chegando perto para se comunicar. Quem que está chegando? Gente, tem uma passagem, tem uma história de Chico Xavier, que ele está lá concentrado, e ele dizia, né, que os espíritos só iam até ele quando ele chamava, quando ele se concentrava e chamava. E ele estava lá concentrado fazendo alguma coisa e chegou um espírito. E falou assim, eu estou aqui, foi você que me chamou? E não tinha sido. E aí? Como que Chico ia, né, lidar? Falou assim, ó, eu não te chamei. Ele ia falar assim, tá, então se o espírito só vem quando a gente chama, como é que eu estou aqui se você não me chamou? Olha a sinuca, né? Então tem uma passagem muito interessante. Aí Chico, né, na sua inspiração e sempre vibrando no bem, né, muito amparado por Emmanuel, aí ele dá uma resposta e no final das contas o espírito se despede, se retira, mas ele foi lá para testar Chico. É muito interessante isso. Então, imagina, se Chico passava por... Chico é Chico, né, gente? Passava por testes. Imagina nós, simples mortais, desconhecidos, sem nome, que ninguém nem sabe da nossa existência, a não ser o plano espiritual, que não erra nosso endereço, nosso nome nunca. Mas, assim, na humanidade, quem somos nós na fila do pão, né? Em vista a tanta gente por aí. Mas imagina, se Chico foi testado, por que nós não seríamos? Então, cabe a nós sempre tentarmos, né, manter os pensamentos saneados, né, a mente limpa, para receber apenas as boas vibrações, boas intuições, boas inspirações do alto. Então, a mediunidade não implica necessariamente nesse sentido, né, de ter os bons espíritos, mas são espíritos em geral. O que é simpático aos bons espíritos, o bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é senão assistido por eles. Ou seja, que não dá abertura e brecha para os outros. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. E agora eu vou encerrar com um conto de Humberto de Campos, desse livrinho Estante da Vida. Lembrando que Humberto de Campos é o autor do livro Boa Nova. E no livro Boa Nova tem um capítulo que fala dos 500 da Galileia. Logo que o Cristo foi crucificado e depois ele ressuscitou e apareceu para alguns de seus discípulos, né, para Maria Madalena, enfim, ele aparece, dá um gás, né, para os seus discípulos e depois de um tempo ele aparece para esses 500 da Galileia, né, que eram pessoas que já estavam assim desacreditadas, que beberam da água do Cristo, do conhecimento, né, que ele trouxe, e ele partiu, e essas pessoas não viveram aquele conhecimento. E o Cristo vem, aparece para esses 500 e fala assim, vocês podem levar a palavra aos outros, faça essa fé renascer, né, deixa essa chama reacender dentro de vocês, porque ela está aí. Eu estive com vocês e eu ainda estou, né, eu ainda estou aqui. Então, é isso que a gente precisa entender até hoje. Ele está conosco, né? Então, aqui nessa historinha, por que eu estou resgatando isso? Porque Humberto de Campos conta que lá no plano espiritual, ele encontrou Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, ele era um senador dos judeus. E ele teve contato com Jesus enquanto Jesus esteve
Aqui. Eles conversaram. Tem uma passagem durante uma noite que Nicodemos começa a fazer uma porção de perguntas para Jesus. Enfim, ele encontra Jesus escondido, tá? Porque ninguém podia ver que ele estava conversando com Jesus. Então conta-se, né? Humberto de Campos nos conta que Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos, lá no plano espiritual. Nicodemos conta assim para Humberto de Campos e para os outros que estavam lá. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia, ao entardecer, detive-me quem? Eu, Nicodemos, que é Nicodemos contando para os outros. Detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse, me esclarecesse as dúvidas, mais uma vez. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Até hoje nós temos esse tipo de dúvida, né? Como fazer isso? Como estabelecer a diferença entre prêmio e castigo? Entre o merecimento e o não merecimento? Atormentado perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra e eis que, de súbito, o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fadigada e perguntou: Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, expliquei, tenho pensamento em fogo, tentando discernir entre retidão e delinquência, bondade e correção. Por quê? Aí ele pergunta para Jesus, por que te banqueteastes com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? A mesma coisa que estava perguntando lá no Evangelho. Por que ele senta e come com pessoas que são mal vistas perante a sociedade? Então, é isso que Nicodemos está perguntando de novo. Acaso estas estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com firmeza de brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? De que serve acender uma lâmpada e escondê-la embaixo da cama? Ilumina quem? Ninguém. Então, olha que interessante. Que dizer dos bons que detestam os maus? O que nós estamos vendo nas guerras que a gente ainda tem pelo mundo? O que a gente está vendo de genocídio lá em Gaza? Extermínio, gente. Seres humanos, mulheres, crianças. Quem que é melhor que quem ali? Tem melhor? Não são todos seres humanos? Não era para ser tudo a mesma coisa? Então, olha o que Jesus está questionando isso. Messias prosseguiu, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se. Ele queria aprender. E furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros é o mesmo que recusar remédio ao doente. Não importa quem seja, quer aprender, quer melhorar, a porta está aberta. A oportunidade chega. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão
envergonhadas, cheias de sombra e lama, aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Então, elas não são pecadoras sozinhas, né? Muitas foram levadas a essa situação por pessoas de má fé, né? Por pessoas de má índole. E essas pessoas vão se envergonhar. A hora que, porque eu digo assim, quando a gente erra e reconhece que errou e se arrepende, é uma oportunidade que a gente tem de se fazer melhor, né? De refazer o dano, né? Ressarcir prejuízos e reparar os danos. É um momento que a gente tem de oportunidade, quando a gente percebe isso. Agora, e a gente se sente envergonhado, mas não é para se sentir envergonhado, é para se sentir fortalecido, porque a gente reconheceu e está tendo a oportunidade de reparar. Agora, essas pessoas que prejudicam e fazem por vontade própria o mal, porque a gente erra na maioria das vezes tentando acertar, não é com a intenção de errar. Não somos santos, mas na maioria das vezes por ignorância a gente erra. Agora, tem pessoa que erra sabendo que está errando, porque não acredita na justiça divina, não acredita nas leis naturais. E aí, quando percebe, quando cai na real, aí vai vestir a máscara da vergonha, mesmo não tem o que fazer, né? Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos seus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel, mais que os outros companheiros. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar, né, sacrificar entre 2 malfeitores, um de cada lado? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso, junto de ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história você não conhece desde o princípio? Já dizia Joana de Ângeles, para a gente conhecer a história de alguém, você tem que analisar desde a primeira encarnação. Mas os nossos olhos só são capazes de enxergar o agora. A gente vê um comportamento de uma pessoa e a gente a julga por esse um único comportamento, sem saber os motivos que a levaram a agir daquela maneira. E a gente já rotula. E às vezes a gente fala assim, conhece a família inteira, conheço desde que nasci. É pouco, nessa existência é pouco, já que somos milenares. Como avaliar, né, desde a primeira encarnação? Impossível. Então não tem como. Aí Jesus fala, como que você quer fazer isso? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Nicodemos continua, Senhor, insisti, e a responsabilidade com que cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São completamente ignorantes, não têm conhecimento da justiça divina. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu transparente do pranto a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. E aí a gente lembra da palestra da Roseli da semana passada, que ela falou justamente sobre isso, né? Sobre a misericórdia. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor,
cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação e silêncio, de vez que ninguém apareceu na nossa reunião íntima com bastante disposição para acrescentar qualquer palavra que fosse a nossa conversação. Então fica aqui, né, a mensagem de Humberto de Campos para elucidar esse estudo que nós fizemos dessa parte do Evangelho, né, a respeito do conhecimento que nós adquirimos, porque todos nós temos uma palavra amiga, né? A Vanessa fala sempre, eu vou falar aqui da Mari, né? Ela sempre fala como a Mari ajuda as pessoas, como tem uma palavra amiga. E o meio em que a Mari fica, onde ela trabalha, é para ter mesmo, né? Então, é um local que ela tem de pessoas que vão em busca de melhora da saúde. São pessoas enfermas. Então, nada mais justo você ter uma palavra amiga, uma palavra de consolo, né, para a pessoa que vai até lá, que às vezes está desacreditada. Tem gente que vai simplesmente para fazer um exame para constatar que está tudo ok. Só vou lá para entregar um papel, para pegar uma assinatura, porque está tudo certo. Mas tem pessoas que vão desacreditadas. Né? E assim, e aí eu vou falar assim, ó, realmente, você pode ficar desacreditado, porque seu caso não tem jeito. Não precisa nem rezar, porque não vai resolver. Olha, gente, não dá. Então, todos nós somos capazes, né, de dar um apoio, de oferecer, né, um ombro amigo, de ouvir. A gente hoje em dia só quer falar, né, ninguém quer escutar mais ninguém. Então, mas de ouvir uma queixa, ai, fulano só reclama, a gente deixa reclamar, desabafa, tá melhor, então respira, toma um café, bebe uma água, vida que segue, vamos embora, porque não dá para parar. Viver nesse mundo é ter que trocar o pneu quando fura, quando estraga, com o carro em movimento, porque não dá para parar, a vida não espera a gente sentar, chorar, respirar, tomar um banho, lavar o rosto, lavar o cabelo, passar, né, fazer um skincare, para depois a gente continuar. Tem que ser tudo ao mesmo tempo agora. E se nós estivermos com os pensamentos saneados, com a cabeça, né, com a mente ligada em Jesus, nos bons espíritos, voltado ao plano espiritual, facilita um pouco mais. Porque se a gente fica muito na preocupação, pensando no que dá errado, não vai dar certo, vibrando nisso, o que a gente atrai perto? As mesmas coisas. Então vamos utilizar todos os nossos, né, tesouros que Jesus deixou para nós, os nossos conhecimentos, né, as nossas ferramentas intelectuais relacionadas à espiritualidade, seja aqui da Casa Espírita, seja da Igreja Católica, seja da Evangélica, né, o bem está em todo lugar, Deus está em todo lugar. Então, que esses conhecimentos e essa boa vontade e as nossas boas energias possam ser luz a todas as pessoas que se aproximem de nós. E que a gente não pegue tudo isso, coloque no bolso ou esconda numa gaveta, para não compartilhar. Né? O amor, seja ele da forma que for, né? Em forma da caridade, do jeito que for, quando ele é compartilhado, ele multiplica. E o mal, quando ele é guardado, para não ser compartilhado, ele é exterminado. Né? Então, que a gente seja esse canal, esse meio de transporte, de levar luz e bem às pessoas que se achegam perto de nós. Certo? Então, que Deus nos abençoe. E a gente vai encerrar com uma prece, né? Agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus pela oportunidade e pedindo por todos nós, pedindo também por toda a humanidade, pedindo que os bons espíritos, aqueles espíritos socorristas, façam uma visita em nosso lar, por meio do nosso pensamento, para que faça uma faxina energética lá. Então, a gente já sabe como funciona, é só mentalizar a nossa casa, cômodo por cômodo, né? Que os espíritos farão uma faxina energética por lá. E a gente se reúne de volta aqui a este salão para a prece final, rogando que esta prece se reverta em bênçãos, em energias salutares que chegue a todos os corações aflitos, em especial que derrame todo o seu amor, toda a sua bênção, né? Esse refrigério todo aos corações de todos os líderes de todos os países, em especial aqueles que estão em guerra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, de amor e bondade, cairmos nas tentações dos maus espíritos do mundo, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja, boa noite a todos, bom retorno aos lares. Que assim seja.